Pois bem, é como lhes estou a dizer, é depois desta reação furiosa contra Jesus, uma reação que provém primeiro dos seus familiares de sangue, certamente para Jesus de todo inesperada, e depois, ou em simultâneo, dos dirigentes maiores do judaísmo, vêm os doutores da lei, que são os teólogos, do Deus ídolo, claro, do Deus que justificaria esse messianismo todo judaico, de um Deus que viria, que tinha escolhido o povo hebreu, o povo judeu, para ser o grande dirigente do seu império. Por isso, quando eles ouvem no início falar de reino, reinado de Deus, eles pensam que estão com alguém que vai tornar ainda mais sólido o seu projeto de poder político imperial. Mas quando depois começam a perceber que esse reino, reinado de Deus, não é poder, é maiêutica, que os povos é que têm que ser, e todos por igual, não apenas o povo judeu, é que são os protagonistas nesse reino, reinado de Deus Criador, porque Ele é Criador de criadores e não de súbditos. Então eles começam a ficar de pé atrás. E quando Jesus avança e diz, bem, com os dirigentes, com os do institucional, não há nada a fazer. E eles serão sempre intrinsecamente opositores à boa notícia de Deus. E eles têm outro tipo de Deus. E eles têm um Deus ídolo. E é preciso, então, começar do zero. Começar tudo de novo. Mudar de Deus, mudar de projeto. Regressarmos ao Deus Criador, ao que está no início, antes de haver judaísmo, antes de haver casa real de David, Salomão, antes de haver Moisés, antes de haver Abraão. Temos de regressar a Deus Criador, o do início, o início dos inícios. Deus Criador, que o é de todos os povos por igual. E para que todos os povos por igual sejam sujeitos, sejam protagonistas, criadores, quanto Deus é Criador, criadores com Deus Criador, com as vidas, as suas próprias vidas, os seus destinos e os destinos do universo nas suas mãos. Temos de regressar a esse Deus. E com estes dirigentes não se vai lá. Não há nada a fazer. É como não há nada a fazer com a cristandade ocidental neste século XXI. Não há nada a fazer com a Cúria Romana. Não há nada a fazer com estes dirigentes do chamado cristianismo ocidental, seja na versão católica romana, seja nas outras versões protestantes. Não há nada a fazer. E eles estão todos intrinsecamente viciados. E eles seguem um outro Deus, o Deus ídolo, o Deus que justifica todas as suas barbaridades, todos os seus crimes. E eles seguem outro Deus, o Deus ídolo. E quando Jesus fala de converter-se, fala de mudar de Deus. Mudar de Deus. É preciso passar do Deus ídolo para Deus Criador, Abá, Mãe de todos os povos por igual. E então, é quando Jesus percebe esta oposição frontal e diz, não há nada a fazer com estes, que se vira para as multidões. Vira-se para o povo, para as vítimas destes dirigentes. Aqui, certamente na convicção também, quem é que não a tem? Se tem um projeto de boa notícia para anunciar, quem é que não é capaz de começar logo por, bem, se os dirigentes não vão, irão certamente as suas vítimas, vão abrir-se as suas vítimas. Esses certamente que vão escutar, que vão aderir, que se vão entusiasmar e que vão assumir esse papel histórico.
também Jesus se engana aqui. É dramático, mas também Jesus se engana aqui. Porque primeiro o grupo dos 12, quando se vê constituído como o grupo dos 12, o poder sobe-lhes à cabeça, ninguém mais tem mão neles. Nem Jesus tem. Pensam-se os escolhidos para a tal revolução, para o tal para o estabelecimento do Império Judaico, e que estaria aí às portas, ainda era no tempo deles. Portanto, eles teriam ser os chefões, os dirigentes principais desse império. Ninguém mais tem mão neles, nem Jesus. Ficam completamente loucos pelo poder. Só veem poder na frente. E, portanto, também irão ser os grandes opositores de Jesus, ao nível da proximidade, o grupo dos 12. E depois as próprias multidões. As multidões por si até vão, enquanto a relação se estabelece entre Jesus e elas. Agora, com a infiltração no meio delas dos dirigentes e com a influência institucional que os dirigentes têm junto das populações, suas vítimas, e manipuladíssimas todo dia e noite por eles, não há nada a fazer, porque os dirigentes infiltrados são como um fermento envenenado que vai envenenar e, portanto, fazer a cabeça, virar a cabeça das populações contra o próprio Jesus. E é por isso que Jesus muda de estratégia. Deixa de se dirigir prioritariamente aos dirigentes do judaísmo e passa a dirigir-se prioritariamente às multidões. Por isso as parábolas. Por isso as parábolas. E diz em parábolas o que até então andava a dizer de forma mais explícita. Diz em parábolas, as multidões escutam, uns entendem melhor, outros entendem pior, e Jesus corre esse risco de ser mal interpretado. Como todo o que anuncia uma boa notícia, corre o risco de ser bem ou de ser mal interpretado. Há sempre quem entenda. Nós diz lá o princípio do conhecimento, que cada um recebe à maneira do recipiente, da sua maneira. Portanto, se está numa determinada posição na vida, escuta a mensagem e filtra na sua... recebe à sua maneira e, portanto, interpreta à sua maneira. Se não fez a opção por ser pobre e manter-se pobre por toda a vida, é evidente que escuta a boa notícia e vai interpretá-la de forma a fazer aumentar a sua riqueza. pensa que é uma boa notícia para ele ou ela subir ainda mais na vida. E não para descer, para se tornar ser humano simplesmente. Porque a nossa grandeza de seres humanos é sermos seres humanos. Nunca sermos outra coisa. Nunca sermos outra coisa. Portanto, o pior que pode acontecer a um ser humano é transformar-se em poder. É transformar-se em poder. Isso é a aberração das aberrações. Mas que nós vemos no nosso tempo, século XXI, só é abundante, em que parece que a grande aspiração da esmagadora maioria dos seres humanos no século XXI é transformar-se em poder. Quer dizer, é desistir de ser humano para ser outra coisa. Mas que aberração! E a gente não se apercebe. Então, o que se recebe, recebe-se à maneira do sujeito que recebe, portanto, do recipiente. Neste caso, do ser humano que recebe, que escuta. Também as parábolas que Jesus conta são recebidas pelas multidões, uns de uma maneira, outros de outra. Claro que os dirigentes andando lá infiltrados estão a entender de uma forma furiosíssima contra Jesus. E logo fazem a cabeça às pessoas. Olha que ele quer isto, ele quer aquilo e tal. Ele é assim, ele é um louco, ele é um processo do demónio. E ele está fora dele, ele não sei o quê. E ele é um herege, e por aí fora. É sempre assim. Já vamos.